recebe hoje, ganha hoje uma nova rádio, a Rádio Cultura Angolana. Está o Ministro das Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, para o corte de fita. Neste exato momento, segundo informações, o Ministro já fala. Sigamos o discurso. Por marcar mais um aniversário do discurso pronunciado pelo primeiro Presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto, a 8 de janeiro de 1979, por ocasião da tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos. A verdade é que continuam atuais as ideias expressas no referido discurso do primeiro Presidente da República, onde afirmava que a cultura evolui com as condições materiais e com cada etapa correspondente a uma forma de expressão e de concretização dos atos materiais. A leitura atenta àquele discurso do primeiro Presidente de Angola leva-nos a inferir que os riscos da divisão da sociedade pelas assimetrias no acesso à cultura e a sua vulnerabilidade face às crescentes pressões do consumo de produtos culturais vindos do exterior, exigem que a promoção da cultura endógena seja fundamental para que os angolanos se desenvolvam livre, integral e solidariamente e afirmem os seus valores identitários no mundo, tal como previu Agostinho Neto. Na atual fase de influências externas, provocadas sobretudo pela expansão das novas tecnologias de informação, urge a necessidade dos angolanos usarem estes mesmos meios para expandir e dar a conhecer os seus hábitos e costumes. A rádio, por ser um dos meios de comunicação que chega a todas as zonas mais distantes dos centros urbanos, deve servir de meio de propagação e preservação da nossa cultura. Por este facto, a inauguração hoje da Rádio Cultura Angola, na frequência 96.5, representa a realização do sonho do poeta maior, que considerava que para que os angolanos se desenvolvessem de forma livre e integral, deviam expandir os valores que os identificam. A Rádio Cultura Angola deverá privilegiar a divulgação das expressões artísticas, dos usos e dos costumes em amplo espaço e valorização nas antenas da Rádio Nacional de Angola e através da internet. A inauguração desta rádio no Dia da Cultura Nacional é a demonstração de que os valores da nossa identidade cultural terão um canal próprio para serem discutidos, analisados e noticiados diariamente. Pretendemos que a Rádio Cultura aborde, sobretudo, os aspectos da nossa cultura que contribuem para a unidade nacional, reconciliação e pacificação dos espíritos, pois, como dizia o poeta maior, a cultura fortalece a nação. Estamos numa época em que a cultura deve estar integrada no processo de desenvolvimento econômico e a sua gestão entendida segundo os preceitos da modernidade e dos avanços das modernas tecnologias na esfera comunicacional, como já fiz referência. Para que tal desiderato se efetive, é imperioso apostar na formação e capacitação técnica dos criadores e promotores culturais. Por este facto, a Rádio Cultura deverá igualmente participar no processo de promoção do ensino das artes, contribuir para o restauro do património edificado, contribuir ainda para a recuperação do espólio da cultura imaterial e estimular a investigação da cultura das nossas gentes. A Rádio Cultura surge num contexto bastante desafiante para o nosso país,
como anunciou o Presidente da República, João Lourenço, 2022 é o ano da realização das eleições gerais no país. Por este facto, a rádio mais jovem do Grupo Rádio Nacional de Angola deverá igualmente trabalhar para a sensibilização de uma cultura de paz, harmonia e compreensão entre os angolanos. Quero, igualmente, aproveitar esta ocasião para destacar um filho desta rádio que, desde 1978, tem com resiliência trazido a cultura do nosso país de todas as formas. Refiro-me a Dr. Antônio Fonseca, que com o seu Antologia, um programa com resiliência nas antenas da Rádio Nacional de Angola, hoje, certamente, com a inauguração também desta emissora, sente orgulhoso o esforço e a resiliência que teve na manutenção de um programa cultural que para muitos não deve significar muito, mas para quem o acompanha ao longo de mais de 40 anos, vê o regozijo deste trabalho. Esta homenagem é também um reconhecimento ao Dr. Antônio Fonseca por tudo que tem feito em prol da nossa cultura e, mais concretamente, ao nível das emissoras do Grupo Rádio Nacional de Angola. Viva Angola, muito obrigado. Esta é a intervenção de Sua Excelência Engenheiro Manuel Homem, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A cerimónia da abertura da Rádio Cultura Angola neste... Ouvimos as palavras do Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, no ato inaugural da Rádio Cultura Angolana, do Grupo Rádio Nacional de Angola. É uma rádio que vem, mais uma vez, para valorizar aquilo que é a nossa cultura, justamente hoje, 8 de janeiro de 2022, o Dia da Cultura Nacional. De volta em estúdio, conversa com João Mwanza, presidente da Brigada Jovem de Literatura e também professor universitário, deixa que caracterize o nosso telespectador. O João Mwanza faz parte desta antologia comemorativa do 7º Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, Os Poetas, a Poesia e os Continentes, uma obra lançada em pleno 2021. Apesar da pandemia, os nossos poetas e não só jovens ligados à literatura continuam sendo valorizados ao nível dos países de língua portuguesa e não só. Volto a dizer, o João Mwanza é poeta e declamador angolano, coautor das obras internacionais quarta, quinta e sexta EPLP, o João vai poder explicar o que é isso, e 2 obras nacionais, Fogueira Acesa e Vozes do Kwanza Norte. Docente universitário e pré-universitário de Matemática e MIC, Metodologia de Investigação Científica, em Luanda, mestre e pós-graduado em Administração de Negócios Mundiais pela ALU, nos Estados Unidos da América, e a Universidade Evangélica del Paraguai, pós-graduado em Matemática pela UFC Brasil, bacharel e licenciado em Matemática pela Universidade Agostinho Neto, através da Escola Superior do Kwanza Norte, palestrante e formador de professores das escolas bíblicas, doutorando em Ciências de Educação em UEP, membro e atual presidente da Brigada Jovem de Literatura Angolana. Este é o nosso convidado e hoje estamos a falar da nossa cultura. Voltaremos ao local onde está a ser inaugurada a rádio. Vamos ver daqui a pouco o corte de fita. Já está tudo a correr, não é? Daqui a pouco vai acontecer. Ok. Então, enquanto aguardamos, o nosso telespectador pode ver um pouco o que está a acontecer. Olha, está aí um momento que vai marcar mais uma vez o nosso país. E esta rádio, esperamos que venha trazer um grande valor para aquilo que é a dinamização da nossa cultura. O Ministro vai agora fazer o corte da fita, aí está.
está feito. Está feito e as palmas para os presentes e, habitualmente, deve-se sempre banhar o chão do champanhe, que simboliza o momento da abertura oficial da instituição. Vamos acompanhar esse momento. O ministro é acompanhado por várias entidades e também responsáveis das diferentes posições do Grupo Rádio Nacional de Angola. Está também o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas. Neste exato momento, a Comissão acompanha a visita do ministro, que vai conhecer os departamentos e estúdios desta rádio, que chega na posição 96.5. É o momento de visitas agora. Bom, o essencial está contado, já ouvimos as palavras do Ministro. Nós voltaremos a ter essa matéria logo mais nos próximos serviços informativos da Palanca TV. Volto a dizer, a conversa temos João Mwanza, presidente da Brigada Jovem de Literatura e também docente universitário. João, já agora, ficou aqui a curiosidade e prometemos explicar ao nosso telespectador o que é EPL. EPL significa Encontro dos Poetas da Língua Portuguesa. Já faço parte de cerca de 4 edições do Encontro dos Poetas da Língua Portuguesa. É um encontro anual? A nível da representatividade, hoje em dia, o secretário da União dos Escritores Angolanos, David Capelangela, o Johnny Bella, o Lopito Feijó, estou a falar de Ngonguita Diogo, e Mangé Faria, todos Chano esses e também Mona, estão nesta obra, não é? E vários, mas não podemos esquecer a Rosária da Silva, a primeira romancista angolana, que é a representante a nível do nosso país. Então, queremos com isso dizer que, além de fazermos parte desse encontro, fazemos parte da Academia de Letras também, lá no Brasil, e já conseguimos 2 medalhas enquanto representantes angolanos fora do país, na dimensão do Dr. Antônio Agostinho Neto, sobre essa questão que tinha a ver com o dinamismo. Mas falar sobre essa questão do dinamismo, nós vemos que a nossa dimensão de escrita é muito importante, porque o Dr. Antônio Agostinho Neto, sendo escritor, e começa tudo lá na União dos Escritores Angolanos, conforme íamos falando anteriormente, e nós podemos também notar o quão é importante a arte de escrever, porque podemos ver muita gente canta, muita gente representa em termos de teatro, muita gente faz cinema, e outras atividades que nós vemos exigem, até a dança precisa ser descrita, e nisso chamo a atenção aos fazedores da música, que devem unirem-se aos literatos ou investigadores, no sentido de fazermos algo melhor. Eu queria só chamar a atenção de um aspecto. Quando o Manuel Pedro Pacavira, o saudoso Manuel Pedro Pacavira, ex-governador da província do Kwanza Norte, depois foi embaixador em Itália, escreve sobre Rainha Ginga. Ele traz uma abertura para os fazedores de arte. Significa que quem faz a arte, ao ler, primeiro tem que ler a obra do doutor, neste caso me refiro a Manuel Pedro Pacavira, e aí farás melhor. E não podemos esquecer de que tem pessoas que evoluíram na escrita desta obra. Me refiro do John Bella, é um escritor que nós temos que respeitar, além de várias obras escritas por ele, mas tem já os primeiros passos da Rainha Ginga, uma obra acima de 200 e tal páginas, e tem o Regresso da Rainha Ginga, uma obra de 200 e tal páginas, e tem essa outra que está quase a sair de 500 e tal páginas. Isso indica que temos pessoas que escrevem sobre aquilo que é a nossa cultura. Falar da Rainha Ginga e falar da cultura, e falar da Rainha Ginga também podemos pensar na música, podemos pensar no teatro, podemos pensar em romantizar essa figura, conforme temos visto na mídia. E não esperamos que
pessoas de outras terras escrevam sobre nós. Pois. Nós é que temos que escrever. Hoje em dia, já existe no Brasil universidades que dão aula falando sobre a nossa cultura, que falam sobre Dr. Antônio Agostinho Neto, sobre Há Dr. um vídeo Antônio que Agostinho viralizou nas Neto. redes sociais de uma escola brasileira que ensina o quimbundo. Ensinam quimbundo, E por ensinam que nós quimbundo. não inserimos essas línguas no até o sistema Temos do ensino temos universitário? instituições que já passam esse ensino, mas ainda falta, porque nós precisamos que as instituições, no meu caso tive graça de me empolgar, de me enquadrar com pessoas que falavam como a avó Sara, que falava quimbundo de Ambaca, estive com alguns pais meus, Moans André, falo da senhora Ingrácia, que também ensinaram-me a falar língua como Kikongo. Então, isso aí faz-me a própria igreja em si que nós participamos, a Igreja Evangélica Batista em Angola, tem dado essa abertura de línguas. Então, não podemos parar por aí. Nós precisamos que haja todas as instituições, tanto do ensino primário, primeiro ciclo do ensino secundário e também ensino superior, todos os cursos aprenderem sobre as línguas. Um exemplo básico. Eu, como docente de investigação científica, ao falar de investigação, nós temos os níveis muito conhecidos e que têm a ver também com a cultura, ou que têm uma ligação direta com a cultura. Me refiro ao nível de conhecimento empírico, popular, vulgar ou ainda senso comum. Fala sobre aquilo que é a nossa própria realidade, certo, como, por exemplo, a nossa cultura. Nem sempre é científica, aquilo que ainda não foi comprovado, não podemos dizer que se calhar é científica. Então, esses níveis nos obrigam a conhecer muita coisa. Então, se o estudante do ensino superior fazer essa dimensão binal ou binomial de conhecimento linguístico da nossa terra em relação à cientificidade, acho que cria o útil ao agradável. Há tempos vinha pessoas de outros países que vieram dar aulas de línguas nacionais em Angola. Como se pode admitir? E isso não, ao bom da verdade, não fica muito bem. E temos que cumprir com aqueles pressupostos que eu admiro alguns angolanos, como Francisco José, que eu falava há pouco tempo. Admiro David João Buba, que escreve sobre provérbios em quimbundo. E ela falava muito sobre a questão de pessoas que compram o osso usumba, o que toca quitange. O osso usumbiça, o que toca quitange. Ou seja, aquele que compra enriquece-se. E muitos que aprendem línguas irão sim enriquecer-se. É bom que essa parte passe e as línguas devem ser bem faladas. Repito, as línguas nacionais não devem ser improvisadas. Conforme a pedagogia orienta de que não se faz uma planificação improvisada, a língua também não pode ser um sistema improvisado. Devem ser articuladas devidamente. Porque eu vejo alguns músicos que eu agradeço porque muitos aprendem através deles, mas é bom que esses músicos também aprendam bem, porque se vemos uma música de Lourdes Vandune, do Elias de Aquimoeso e outros, Dodô Miranda, que faz um gospel, Irmã Sofia, que faz um gospel apurado, e Irmã Solange, a fazerem música africana, nós, ao fazermos a tradução dessa música ou a tentarmos fazer remix dessa música, não sai com a mesma fonologia, não sai com a mesma dimensão. Então, por favor, o conselho que nós deixamos aqui é que devemos fazer um esforço, não apenas pensar na dimensão comercial, mas devemos pensar na dimensão cultural, vivencial, que é a arte de bem fazer aquilo que nós somos. Muito bem. Ou somos... Ou não somos. Não há meio termo, não é? Eu volto a dizer, ontem falei aqui com uns convidados, o Salo Gonçalves, por quem tenho muito respeito e admiração, tem estado a dizer, ou é ou não é. Ou é aqui ou não há é. meio termo. E precisamos também fazer valer aquilo que são a marimba. Pessoas não usam a nossa marimba. Eu admiro músicas em eventos que nós temos tido.
mesmo na igreja. Eu nunca vi a marimba na igreja. Será que é pecado tocar a marimba sem instrumento musical? Que sangue. Não, já não é vista. Até precisamos que os museus evoluam cada vez mais. A biblioteca, conforme estamos até já as mediatecas, que haja maior abertura e que haja mais divulgação, mais publicação de obras. Precisamos também que o preço das editoras esteja cada vez mais a bolso daqueles que fazem a arte. Precisamos que o rungo, aquele que é tocado sobretudo quando os capoeiristas estão a fazer aquelas situações, também vem. O nosso de Kanza, que o Bangão gosta de usar, aquele o famoso reco-reco. Precisa que olha, exista. A última vez que eu ouvi Vai uma ser com conversa... bordões. Pois, a última vez que eu ouvi uma conversa aberta sobre de Kanza foi o Cota Paulo Miranda, na Rádio Luanda, falava da de Kanza, acho que ele tinha ganho uma de Kanza, e na altura, eu estava em reportagem, mas acompanhava também a Rádio Luanda atentamente, criou-me uma curiosidade de, primeiro, também de aprender a tocar e ter um. O que nós precisamos é valorizar cada elemento que faz parte da nossa essência. Ao longo da conversa que mantivemos no off, falávamos da relação cultura e turismo. Cultura e turismo. Que relação pode fazer isso? Aí está a essência do dia 8. A essência do dia 8 não é apenas uma essência de reflexão, mas é uma essência prática. Prática por quê? A cultura, eu dizia no princípio, é o ser do ser humano. É o envolvimento de todo o conhecimento que o ser humano possui. E entre o conhecimento, se nós queremos trair o investimento, se nós queremos trazer aquilo que é a realidade que nós falamos em administração de negócios, que é o ambiente legal de negócios, precisamos falar desse elemento também, o turismo. Certo. Existe uma ligação tão forte do turismo na cultura, porque quando alguém vai num determinado país, exemplo, quem vai a Dubai e não chega naquela zona onde existem aquelas águas, da dança das águas, nós chamamos a dança das águas. Depois do hotel Ramadá, vai avançar um pouquinho mais para cima, vai chegar naquelas zonas onde existe aquele hotel tipo baleia. Depois daí tem uma zona turística muito grande. E depois daí tem os safaris, de andar de cavalo. Então, quem não chega nesse sítio significa que não visitou Dubai. Então, em Angola também temos este elemento em termos de cultura. Quem chega... Vou começar no Kwanza Norte. Quem chega ao Kwanza Norte, e não chegou no túmulo de Paulo Dias de Novaes, me refiro do Massangano, onde os escravos eram transportados, entravam em direção, porque tem lá a Fortaleza de São Miguel, entravam em direção ao Rio Kwanza e eram transportados até aqui, no Oceano Atlântico, e depois avançavam para esse dito o comércio triangular. E que também esse comércio triangular veio destruir parte das nossas raízes que precisam ser resgatadas. Exato. Porque alguns estudiosos dizem que alguns restos nossos da nossa cultura, de Kimpavita, e do Mbanza Congo, porque estamos a falar de cultura patrimônio mundial, se encontra no Mbanza Congo, onde existe a Igreja Evangélica Batista em Angola também, que é um marco de uma igreja onde o BMS estiveram os primeiros missionários. Então, precisamos fazer com que essa cultura que foi levada, segundo alguns estudiosos da antropologia cultural que está em Roma, precisa ser resgatado. BMS é a Sociedade Bíblica dos Missionários. Exatamente. Algo assim. E Batista, missionário. Okay. Então, que vinham da Inglaterra. Então, precisamos que essa cultura transladada para fora também volte. Se formos ao Brasil, em Copacabana e não só, vamos encontrar algumas raízes nossas
que se calhar nós até que vivemos aqui não temos, Pois. esquecemos. Então precisamos resgatar nos Estados Unidos, em todos os sítios onde estão as nossas bases, trazermos aqui. E dentro da dimensão cultural, não queria esquecer de um elemento muito importante que é a questão do quê? Nós sempre falamos do imbondeiro. O imbondeiro tem um poder muito grande. Além de possuir o elemento que é a vitamina C, o imbondeiro, não quero ser naturalista porque eu não sou nesta área, mas eu quero apenas falar como investigador. O imbondeiro tem o poder de cura de enfermidades. O sumo da muco, as folhas, as raízes servem também para fazer aquilo que nós chamamos de kifuta, em Kikongo, kifuto, em Kimbundo, kifute. Ou seja, podemos fazer soadores as folhas. E também o imbondeiro tem um poder muito grande, que é a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, o imbondeiro pode simbolizar reencarnação, ou seja, os nossos antepassados mortos se reencarnaram no imbondeiro. Isso é dimensão ciência cultural. E por outro, o imbondeiro maior de África encontra-se em Cunene. Então, por que as pessoas querem procurar um imbondeiro enquanto que o maior imbondeiro de África encontra-se em Cunene? Então, precisamos ir ao Cunene, visitar o maior imbondeiro, porque lá no maior imbondeiro existe uma escavação que é um refúgio. E para chegarmos aí precisamos cumprir também alguns rituais. Então esses rituais são estabelecidos através daquelas cabaças, vais beber água da cabeça e outros elementos que lá têm se cumprido. Então tem aí o imbondeiro com mais de 27 de diâmetro. Então isso para vermos que em África temos isso. Temos o Vervit Mirabdes que se encontra todos esses elementos que está a citar e outros que são, por acaso, temos património nacional e temos o património cultural da humanidade, que é a famosa cidade de Mbanza Congo, que se encontra nas condições que se encontra. E não podemos esquecer também o Cuito Carnaval. O Cuito Carnaval, que é outro património. Sim. A pergunta que eu faço é, como é que temos valorizado essa riqueza que nós temos? Porque é uma riqueza. Nós podíamos deixar de depender do petróleo e depender somente do turismo. É bem verdade. A vantagem está aqui. É por isso que estamos a delinear, estamos a fazer esse delineamento para que as pessoas saibam onde é que está o dinheiro. Porque quando você valoriza o homem, primeiro o homem precisa possuir o conhecimento. A partir do conhecimento, porque o Dr. Antônio Agostinho Neto, na dimensão cultural, ele primeiramente fala sobre o homem. Fala sobre o mais importante é o povo. Depois do povo é que vem Angola. Porque o povo é que faz Angola. E nessa dimensão, fala depois do dinamismo, que olha, a cultura não é estática. Então precisamos investigar onde é que, afinal de contas, existe o dinheiro. Onde é que, afinal de contas, existe pode ser algumas cachoeiras, como, por exemplo, hoje em dia tem estudiosos que estão a encontrar cachoeiras até na província de Malange, encontrar nova cachoeira, um sítio de quedas, que não é só as quedas que nós temos aí de Calandula. As quedas de Calandula é um lugar muito importante e todo o turismo para chegar num lugar obrigatoriamente deve contribuir com valor. Isso é uma das formas de fazermos com que a cultura traz em nós o valor. Nós vamos ganhar com a hotelaria. Hotelaria ganhamos. Transporte. Ganhamos também no setor alimentar. A gastronomia nossa. Que também representa a nossa Nós temos identidade. uma vasta temos tudo. Temos tudo e nada, né? Eu sempre disse, temos tudo para fazer valer Angola. Temos só que nós tudo. Não aproveitamos nada deste tudo. Porque, a princípio, Deus abençoou Angola numa dimensão que noutras terras dificilmente vamos encontrar. Porque eu falava de cultivo. Quando a cultura, estamos a falar de cultivo, o único país do mundo que eu pelo menos tive a chance e a graça de encontrar que até no teto, no cimento, nasce plantas em Angola. Angola é rica em água, terra fértil, temos petróleo. Temos tudo. Temos uma cultura riquíssima.
Temos a Palanca Negra Temos a gigante, Palanca Negra. que é o único a nível do mundo. A Velvicha. A Velvicha, temos a Serra da Leba, da Tundavala, que precisam ser visitadas. Precisamos conhecer também, naquilo que tem a ver, a dança do Zindunga. A dança de Zindunga, por acaso não conheço. a dança de Zindunga é a dança dos famosos bacamas de cabine. Os bacamas. Aquelas sim. que dançam com aquelas É todas. maravilhoso ver aquilo. Eu Aquilo preciso basta visitar as cabine pessoas também. fazerem essa visita àquilo e saberem qual é o poder daquela dança também. Para você aprender ou saber sobre isso é uma investigação, mas também podes contribuir. Exato. A investigação é algo que não é barato. Não é investigação barato. científica Então, é aí que o setor responsável, estamos a falar do Estado, deve fazer uma aposta grande para os fazedores da cultura, para os fazedores da ciência, para os fazedores das artes, no sentido de que a arte vem à tona. Eu só queria falar de alguns aspectos também muito importantes. Sim, rapidamente, uma vez que o nosso rapidamente, tempo já vou está a falar um vencer. pouquinho de Massamba, que é uma dança muito importante, xinguilamento da nossa ilha de Luanda, que faz parte do turismo, precisamos compreender que o Casocota existe, Kizomba, Chianda, todo mundo já sabe, que é dançada em cerimônias na recepção de autoridades e quando queremos também cerimônias da cultura tradicional, de casamentos. Precisamos compreender no dinamismo do Dr. Antônio Agostinho Neto, ele falava de que haveria sempre mudanças, a cultura é sempre dinâmica. E hoje em dia já temos o Kuduro, que o Dr. Antônio Agostinho Neto não deixou. Temos aí cabetulas, temos o xinguilamento, já falava de caçanda. Caçanda, que é uma dança feita com os pés. Temos o Puepo, que é muito dançada nos municípios de Ngongempo, na província do Kwanza Norte, Puepo, que é dançada com batuque ou com o pilão virado para baixo, o movimento do pilão. Então aí as pessoas vão dançando. E então temos realmente vários elementos que fazem a nossa cultura e temos que compreender que na nossa cultura a província ainda de Namibe e tem lá a maior família que é considerada a família de Chico Teni ou simplesmente Francisco Sabalo Pedro, que infelizmente já o perdemos, sim. mas com uma família imensa. Eu queria só dizer aqui um dos aspectos importantes, que esse senhor casou em 1975 e também essa senhora Eva, que é a sua esposa, fazia os partos das outras em Revaz e com mais de 46 esposas e deixou cerca de 166 filhos, repito, 166 filhos, 170 netos e 35 bisnetos, ou seja, a maior família do mundo Está em Angola. está em Angola. Então, Angola tem muitos elementos que precisam ser visitadas e serem conhecidas e precisamos alavancar mais as nossas bibliotecas. Cada instituição tem que ter aquilo que tem a ver com a nossa cultura e também darem mais abertura, sobretudo, às publicações. E todas as publicações, tanto de música, precisam também serem observadas e pessoas Tem de haver críticas censura, verem sim. censura, Porque, para não termos muitas informações que passam. E hoje em dia há muitas divulgações, tanto nos táxis, e há quem tem aqueles aparelhos de Bluetooth e passa na rua com os aparelhos. Hoje em dia, com um clique, Então, temos acesso a uma música indesejada. então, e depois precisamos rever muito sobre esse aspecto. E também queremos que onde haja um escritor, haja música, onde haja um poeta, haja não sei o quê. E precisamos também que os homens ligados à dimensão espiritual, sobretudo o nosso país é considerado um país cristão, que mantemos aquela dimensão de que amai-vos uns aos outros, conforme Jesus Cristo amou a igreja. Então, nós precisamos sermos unos e ajudarmos aquele que precisa em todos os aspectos, tanto no conhecimento acadêmico, tanto no conhecimento cultural, científico, tanto no conhecimento da realidade que nós já sabemos da igreja. Precisamos realmente
sermos homens novos. Muito bem. Olha, João Mwanza, já infelizmente não nos resta tempo, mas eu fico aqui com o compromisso de voltar a convidá-lo, falar aqui com a nossa produção para que volte a convidá-lo e teremos uma outra conversa. Afinal de contas, ocupa a posição de presidente da Brigada Jovem de Literatura, é também docente universitário, sobretudo virado para a investigação científica, então temos uma vasta gama de matérias para colocar em conversa aqui no nosso programa. Muito obrigado, bom fim de semana e ótimo dia da nossa cultura. Muito obrigado, nós agradecemos em nome da Brigada Jovem de Literatura de Angola, na qual nós somos o presidente e representamos uma equipa vasta. Saudações para todos os confrades. O nosso lema é quem ama não dorme, quem ama reposa na literatura, faz dele o seu berço. E vamos manter o lema da cultura de que a cultura fortalece a nação, mais cultura, mais Angola, e que Deus visite Angola e abençoe rica e poderosamente, sobretudo para o ano 2022. Se Deus fizer uma moradia em Angola, melhor, né? Que resida em Angola. Bom, caro telespectador, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo, voltaremos dentro de pouco tempo com outras matérias. Não te esqueças, hoje sábado estará também Paulo Nascimento para análise de alguns assuntos. O Paulo é analista social e teremos aqui dois aspectos. Cidadãos no município do Kazenga estiveram envolvidos numa briga de gangues e um destes decidiu cessar fogo, pediu paz e seus companheiros, não gostando da sua atitude, decidiram partir por cima, assassinaram-no, cortaram os seus órgãos genitais e puseram-se em fuga. Estes foram detidos depois, o SIC os apresentou publicamente. O outro caso é de dois jovens adultos que uniram-se para matar uma criança de 5 anos. Também foram detidos e apresentados publicamente. Então, volte conosco daqui a pouco.